Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. E falar de Libertadores de América, 4 times classificados, 6 jogos, movimentaram a quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, com Grêmio, Atlético Paranaense, LDU e Boca Juniors garantindo classificação antecipada para o mata-mata. O tricolor gaúcho, imortal, bateu a Universidade Católica do Chile por 2-0 em Porto Alegre e chegou a 10 pontos no grupo E, abrindo boa vantagem em relação aos demais. O resultado ainda acabou com as chances do time chileno. O segundo colocado também é Brasileiro Internacional, que ficou no empate sem gols contra o América de Cali na Colômbia. Com o resultado, o Colorado chega a 8 pontos, mas ainda não tem vaga garantida, já que o América está em terceiro com 5, mas está praticamente classificado o Colorado também. A dupla Grenal deve se classificar. Outro brasileiro que se deu bem foi o Atlético Paranaense. Apesar do empate sem gols contra o Jorge Wilstermann na Arena da Baixada, o Furacão chegou a 10 pontos na liderança isolada do grupo C. O segundo colocado é o próprio Jorge Wilstermann, né, que com 7 pontos está aí seguido pelo Peñarol e Colo-Colo, os dois com 6. Os dois se enfrentaram ontem no Uruguai com vitória do Peñarol por 3-0. Não, e não foram só os brasileiros, né, que avançaram aí para a próxima fase com uma rodada de antecipação. No grupo D, no qual está o São Paulo, a LDU goleou o fraco binacional por 4-0, chegou assim a 12 pontos na liderança isolada. O River Plate é o segundo com 7, seguido pelo São Paulo com 4. Os dois ainda se enfrentam hoje em Buenos Aires. Pelo grupo H, o Boca Juniors ficou no 0-0 com o Libertad, chegando a 11 pontos, 4 a mais do que o próprio Libertad, e o Caracas, que joga contra o Lanterna Independiente de Medellín. Resultados de ontem, então: Grêmio 2, Universidade Católica 0, Peñarol 3, Colo-Colo do Chile 0, LDU do Equador 4, Binacional do Peru 0, América de Cali e Internacional 0-0, o Colorado quase classificado, o Grêmio já classificado, Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann 0-0, o Atlético está classificado e o Boca empatou com o Libertad em 0-0 lá em Buenos Aires e está classificado também. Para hoje nós teremos Palmeiras e Bolívar às 18h15, Nacional e Racing às 18h15 também, Caracas da Venezuela, Independiente da Colômbia às 18h15 também, e o River Plate joga contra o São Paulo às 20h30. Aliança Lima enfrenta o Estudiantes de Mérida às 20h30, o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle, jogo marcado para as 20h30 também. O Júnior Barranquilla da Colômbia enfrenta o Barcelona do Equador às 20h30, e amanhã tem Olímpia e Santos, Tigre da Argentina e Guarani do Paraguai, e Delfim do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. Na segunda divisão, Cuiabá abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B na noite de ontem, quando foi aberta a 12ª rodada. O Dourado venceu o Náutico, enquanto que o Paraná empatou com a Chapecoense, e os dois seguem atrás e dentro do G4, que tem ainda a Ponte Preta. Muitos jogos foram realizados, né, na noite desta terça-feira pela 12ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. A vitória do Cuiabá por 1-0 sobre o Náutico, né, na Arena Pantanal, deixou o time com 25 pontos, ficando 3 pontos à frente do Paraná, com 22 pontos, que empatou em casa por 1-1 com a Chapecoense, que está com 19 pontos em quarto lugar, porém com 2 jogos a menos que os seus concorrentes, 10 contra 12, né? Então tá bem aí, né, o time da Chapecoense, que se vencer as duas, chegará aos 25 pontos, né? Mesmo sem jogar, a Ponte Preta segue em terceiro lugar. Nesta quarta-feira vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, e o Cruzeiro precisa vencer. O Juventude do técnico Pintado saltou para a quinta colocação ao vencer por 1-0 o Operário, que ainda perdeu um pênalti com o Roger, ex-atacante da Ponte Preta. O time gaúcho atingiu os 19 pontos, além de se reabilitar de 2 derrotas seguidas. O Operário continua com 17 em oitavo lugar. A Zebra andou solta no Barradão, né, onde o Vitória perdeu para o CSA por 1-0. Com 17 pontos, o time baiano fica em sétimo lugar, enquanto que o CSA segue em alta e já aparece com 13 em 13º lugar. No duelo de rivais dentro da ressacada, o Avaí ganhou por 1-0 do Figueirense. Essa foi a segunda vitória seguida, a baiana agora com 16 pontos em 10º lugar. O Figueirense segue na 15ª colocação com 10 pontos e pertinho da zona do rebaixamento. Na Arena Barueri, no duelo dos desesperados, o Botafogo levou a melhor ao vencer o Oeste por 1-0. Saltou para 11 pontos
em 14º lugar, deixando o Oeste na lanterna com apenas 6 pontos em 12 jogos. Ou o time muda, né? Ou o técnico muda o técnico Reiran Freitas, ou pode até ser rebaixado para a Série C, ou contrata, né? Que é mais fácil. Mais uma vez, o Guarani perdeu a chance de vencer dentro do Brinco de Ouro da Princesa pela Série B e empatou com o Valente Sampaio Correia por 1-1. O resultado deixou os dois times dentro da zona de queda. O time paulista é o 17º com 10 e ia atrás do Figueirense por critério do desempate. O Sampaio comemorou o ponto conquistado fora de casa, mas com 8 pontos ainda é o 19º colocado. Só que disputou 9 jogos, 3 a menos do que a maioria dos seus concorrentes. A rodada começou na segunda-feira com empate sem gols entre CRB e América em Maceió. Nesta quarta-feira acontecem 2 jogos no complemento da rodada. Além de Cruzeiro e Ponte Preta, o Confiança recebe o Brasil de Pelotas em Aracaju. Os resultados então: CRB e América 0-0, Avaí 1, Figueirense 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Oeste 0, Botafogo 1, Guarani e Sampaio Correia 1-1, Paraná Clube Chapecoense 1-1 e o Cuiabá ganhou do Náutico por 1-0. Hoje Confiança e Brasil e Cruzeiro e Ponte Preta. Classificação: após a rodada de ontem, tem o Cuiabá na ponta 25 pontos, Paraná em segundo 22, Ponte Preta em terceiro 21, joga ainda hoje, quarto Chapecoense 19. Juventude é o quinto com 19 pontos, América Mineiro sexto com 19 pontos, sétimo Vitória 17 pontos, oitavo Operário 17 pontos e nono CRB também 17 pontos. Décimo Avaí 16 pontos, 11º Brasil de Pelotas 14 pontos, 12º Náutico 14 pontos, 13º CSA 13 pontos, 14º Botafogo 11 pontos, 15º Confiança 11 pontos, 16º Figueirense 10 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º Guarani 10 pontos, 18º Cruzeiro 8 pontos, 19º Sampaio Correia 8 pontos e 20º Oeste 6 pontos. Hoje nós teremos uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam hoje a partir das 20h30 na Neoquímica Arena para se distanciarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela primeira rodada, mas foi adiada porque o Corinthians estava disputando a final do Paulistão. Na ocasião, o Timão foi derrotado nos pênaltis para o Palmeiras e ficou com a segunda colocação. Derrotado pelo Sport na semana passada, o Corinthians tem 12 pontos, está muito perto da zona de rebaixamento em 15º lugar. Já o Atlético Goianiense, que empatou com o Botafogo no último final de semana, está na 13ª colocação com 13 pontos. O Corinthians vai ter pelo menos uma alteração certa em relação ao último jogo, quando perdeu para o Sport por 1-0 no Recife. O lateral direito Fagner cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Michel Macedo, esse vai ser o substituto para desespero da torcida do Corinthians. O técnico interino Diego Coelho ainda tem algumas dúvidas, como a presença ou não de Luan entre os titulares. Recém-contratado, Casares teve a documentação regularizada e fica como opção no banco de reservas. O lateral direito Dudu, o lateral esquerdo Nicolas, o zagueiro Éder, o meia Chico e o atacante Gustavo Ferrares voltam para a formação titular no time do Atlético Goianiense, né? Por outro lado, o técnico Wagner Mancini não vai poder contar com o zagueiro João Victor e o atacante Janderson por questão contratual. Os dois estão emprestados pelo Corinthians e foi firmado o acordo entre os clubes que eles não podem disputar o jogo contra o clube de origem. E você que gosta de quarta divisão do Campeonato Brasileiro, amante do futebol nacional, recebeu uma grande notícia na noite de ontem. Afinal de contas, a TV Brasil confirmou que vai transmitir o Campeonato Brasileiro da Série D. E hoje, para quem não sabe, a TV Brasil, ela pega na TV aberta aqui, né, em Ponta Porã, né? Então, o pessoal pode assistir. Após uma etapa, falando do regulamento da competição, né, após uma etapa preliminar que conta com apenas 8 times, 64 clubes disputam a fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Eles estão divididos de forma regionalizada, né? São 8 grupos de 8 times. Após 14 rodadas, os 4 melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Ou seja, 32 agremiações seguem vivas na luta pelo acesso. Dessa forma, apenas os semifinalistas estarão garantidos na Série C de 2021. Então a TV Brasil confirma com exclusividade, vai transmitir a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O representante do Mato Grosso do Sul é o Águia Negra, né, que fez 2 partidas até aqui, uma em casa e outra fora, e empatou as 2 partidas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Seu Coré FM, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.